Muito obrigado pela presença de todos e de todas. É com alegria que eu saúdo o nosso senador do Paraná, Roberto Requião, por 3 vezes nosso governador e por 2 vezes nosso senador. A maior expressão política do nosso Estado na história contemporânea. É com alegria que eu saúdo os companheiros presentes nessa mesa de honra, os deputados estaduais, Maritim e Kielce, e o meu amigo, o deputado federal, João Arruda, os prefeitos das cidades metropolitanas, Dona Maristela e a minha Margarida. E a Sheila, representante das pessoas que trabalham na educação, porque as cidades não precisam ser governadas, as cidades precisam ser educadas. Requião, você falou em Shakespeare, companheiro nosso da Zonal de Londres. Esse companheiro disse que nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. O terreno é de turfa, era em Agincourt e é em Curitiba. E Henrique V é o nosso Henriquião. Vamos firmes. Vamos nos preparar para a luta. Usaremos as armas da luz. Não é necessário deslealdade, não é necessário intrigas, não é necessário safadeza. O que é preciso é o poder das ideias. E porque o terreno é de turfa, é preciso construir a casa em cima da rocha. E a rocha somos nós, o alicerce, que atendeu a primeira convocação do nosso líder e senador. Mas agora, tijolo por tijolo, há que ser assentado até que a casa esteja pronta. A cidade é a nossa casa. Ela é o nosso berço. Ela será a nossa sepultura. A cidade é o nosso caminho. Muitas vezes, durante o processo eleitoral, só se fala como se a escolha do prefeito fosse a escolha de um produto. Seguem as leis de mercado. Olham o rótulo, olham o rosto, às vezes olham o porte físico, tratam como se o candidato fosse escolhido por um cromo de publicidade para ser hasteado nos outdoors e na internet. Esquecem do poder das ideias. E esquecem do povo. E esquecem o que o Requião disse, que a cidade só melhora quando a inovação não é de mercado, mas a inovação é no campo social. O povo precisa da virtude dos governantes para poder ser feliz. A felicidade do povo nasce da virtude dos governantes. Houve virtude quando você estipulou como prioritária em Curitiba, Requião, a política de creches. Houve virtude quando você criou as primeiras escolas integrais do Paraná. Houve virtude quando, com um pneu na mão, deputado estadual, começou a grande discussão do sistema de transporte coletivo de Curitiba e do lucro que não podia ser auferido em cima do sangue do povo. Há virtude, eu imagino, nos meus faróis do saber, que acendem luzes, com as bibliotecas, as lan houses públicas, e a torre com a luz e o guarda na porta da escola, que se houvera na escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, um farol do saber do meu tempo, não teria havido a tragédia que aconteceu. A virtude no restaurante de R$1,
que virou programa nacional e que nasceu da nossa cabeça. A virtude nas ruas de cidadania, a prefeitura das freguesias, plantada pelo Requião, consolidada nos 8 quadrantes da cidade. A virtude no bairro Novo, em lugar do gueto, da favela, com a rua sem saída. A virtude no respeito ao povo. Como havia virtude na Fazenda Solidariedade, que minha Margarita criou em Campo Magro e foi fechada pela senhora Fernanda Richa, que era um lugar onde se podiam acolher os que caem nas calçadas desse centro da cidade, que hoje é uma cracolândia em construção. A nossa cidade precisa ser maior do que as dificuldades. Todos falam de fruite, dute, gato, rato, todos falam das ambições de todos e da prefeitura como um trampolim para atravessar a praça e pular para o Palácio Iguaçu. Mas ninguém fala das vicissitudes de Curitiba e da felicidade do nosso povo. Ninguém fala que os bairros mais altos estão alagando, que o rio Bacaxiri saiu da calha no lugar alto da cidade, além do parque, que no rio Belém, na altura do Parque São Lourenço, num bueiro abandonado, um homem com nome, sobrenome, cidadão, contribuinte, pagante de IPTU, morreu afogado. E já são 9 os mortos. Nem todos saíram no jornal, porque nem todos eram tão cidadãos como esse último defunto. Quando as pessoas morrem afogadas por ausência de uma política de drenagem, a cidade precisa ser discutida. Quando as pessoas ligam a televisão e ouvem que a Consilux é uma indústria de multas e de imagens corrompidas, as pessoas precisam discutir a cidade e o modelo. Quando se faz uma licitação de transporte coletivo a 9 bilhões de reais para 15 anos e a 14 bilhões de reais para 25 anos, isso no mês de agosto, na véspera da eleição do Senado, do governo e da presidência da República, e ganham os mesmos de antes de eu nascer, os herdeiros dos donos das lotações do tempo do Ney Braga, prefeito, quando ele ainda era major. Pois bem, não há esperança para nós vamos nascer e morrer com os mesmos donos de empresa de ônibus em Curitiba. Mas quando se faz tudo isso em nome de inovação, e daí continuam a acontecer 3 acidentes com transporte coletivo, pelo menos por semana, na cidade, por uma frota sucateada, e eles nos acenam com um biarticulado azulão, que é só 3 metros maior do que os meus. Os meus vermelhões eram 99, os deles são 24. E 3 metros a mais só. Levaram 16 anos para aumentar em 3 metros o biarticulado. Então se percebe de repente que a cidade está estagnada. Mas a população aparentemente está satisfeita. O Requião, com seu faro político, o nosso Henriquião, diz o seguinte: estão satisfeitos porque há pleno emprego. A nossa política do teu governo, Requião, gerou, com o salário mínimo regional expressivo e maior do que o do país, gerou esse pleno emprego. A nossa política gerou isso. A nossa política gerou a satisfação da população. Então, de repente, surge uma nova e apaixonante tarefa. Porque a cidade não pode se resumir no infortúnio e na desgraça. A cidade, porque nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, a cidade é a utopia, a alegria de nós sonharmos com uma casa cheia de luz, aonde nós possamos ser felizes. A cidade
É as ruas da cidadania, os faróis do saber, os restaurantes de R$1, o transporte que vai e que volta com frequência decente, respeitando o povo e com soluções inovadoras, talvez com novos tipos de política. A cidade é o respeito aos professores, a quem se oferecerá formação continuada, e se oferecerá o lugar de honra na condução do futuro. A cidade é o trabalho incansável da drenagem superficial. O velho Nicolau Klippel, que sonhou o Parque Barigui e os parques de Curitiba, já no tempo que o teu pai era prefeito, o velho diz que precisa pelo menos 50 novos parques para que se faça uma boa drenagem. Porque, do outro lado, já tem empreiteiros falando nos piscinões do Maluf. Curitiba não pode ser uma São Paulo em miniatura, nem uma São Paulo em construção. A luz que brilha em Curitiba, brilha no nosso coração e na nossa mente. É ela que nos deve nortear na construção desse programa partidário que há de oferecer a Curitiba o melhor. Eu não me acho a última Coca-Cola gelada do mundo. Eu não tenho a estampa correta do marketing. Eu não tenho nenhuma bundinha, eu tenho um bundão. Mas, na verdade, não me falta o poder das ideias. E mais do que isso, não me falta humildade para escutar o que diz o nosso povo e na forma do costume de quando o Requião e eu fomos prefeitos, e sempre que os prefeitos acertaram foi quando isso aconteceu, ouvir o nosso povo para traduzir os seus anseios num programa de governo que provoque a discussão da cidade, que melhore a saúde. Vendo a companheira Marinalva, eu me lembro dos projetos de saúde que às vezes são ideias de atenção, de acolhida. Por exemplo, Mãe Curitibana, que tem 18 anos, que surgiu no dia 29 de março de 1993, às 3 horas da tarde, na maternidade onde eu nasci, onde eu e Margarita fomos visitar um menino a quem se deu o nome de Rafael. Esse programa é um programa de acolhida. É muito mais do que os programas que acenam para o povo com a saúde, como a compra de uma máquina, um novo tomógrafo, um novo helicóptero, uma nova máquina, que às vezes dá comissão para quem defende a sua compra. A inteligência de fazer remédios populares que se somem aos remédios de mercado criou a farmácia genérica básica, a primeira do Brasil, que era a farmácia curitibana, ao tempo de eu prefeito. É muito mais importante, às vezes, o poder e a simplicidade das boas ideias do que nós ficarmos esperando na grande prateleira do mercado mundial aquilo que vamos comprar para que o prefeito ganhe comissão. Gente boa de Curitiba. Gente boa do PMDB de Curitiba. Quando eu falo em cidade, eu às vezes me esqueço de dizer que esse conceito compreende o povo. Vamos botar na cabeça, cidade é povo, povo é cidade. Cidade boa tem povo respeitado, governante virtuoso respeita e ouve o povo. E a cidade boa se reflete na qualidade de vida do nosso povo. Vamos chamar cada uma das zonais. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 145, a 174, a 175, 176, 177 e 178. Vamos montar painéis regionais para ouvir a população. Vamos convidar para a chapa de vereadores pessoas que queiram fazer a diferença pelo poder das ideias. Não essas criaturas de etiqueta na orelha que estão prontas para remarcar o seu preço
de venda ou de aluguel. Vamos chamar pessoas que tenham vontade de, pelo poder das novas ideias,